Olá, pessoal, tudo bem? Mateus 26, 17 a 25. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com um certo homem e dizer-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus discípulos, os 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: Tu dissestes. Vamos então observar que eles agora vão participar da Páscoa, dos preparativos da festa que vai acontecer, que é a Páscoa. E aqui eles falam que nos primeiro dia da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos também é o início da festa, é o começo da festa da Páscoa. E ela é comemorada para lembrar a saída deles do Egito, né? E fala assim que pães asmos são pães sem fermento, pães sem levedura, né? Porque quando Moisés falou para eles prepararem os alimentos para eles saírem, ele disse: não coloquem fermento, porque não ia dar tempo de esperar o pão crescer, ficar pronto para assar, para eles comerem. Então foi-lhes dado esta ordem para que eles não pusessem fermento, porque a saída deles do Egito ia ser muito rápida. Era ali, tinha que estar tudo pronto. E outro simbolismo que nós entendemos é que, como Jesus em outros textos ele falou, nós estudamos que o fermento ele simboliza também o mal, ele simboliza o pecado, né? O fermento é algo porque o pecado é uma coisa que ele prolifera, né? Ele expande, ele contamina. Então tem esse simbolismo também. E a festa então era de pães asmos, pães sem fermento. E todos os anos eles começavam com a festa dos pães, depois vinha a Páscoa e eles passavam vários dias, uma semana, comemorando a Páscoa. E nós vemos então que Jesus ele está aqui nesse primeiro dia dos pães asmos, reunido com os seus discípulos. E ele vai então preparar a ceia, a Páscoa em si, a ceia da Páscoa. E ele fala para os seus discípulos: vai na casa de certo homem e avisa que eu vou comer a Páscoa na casa dele. E o texto não fala quem é esse homem, mas é lógico que os discípulos tinham a referência e foram para avisar que Jesus iria passar a Páscoa na casa deste homem. Isso nos faz lembrar também da passagem quando Jesus falou para os discípulos procurar certo homem para trazer um jumentinho, pedir uma jumentinha e um filho, né? Como está na passagem lá, que ele iria entrar
em Jerusalém, montado em cima do traidor. E ele, no momento ali, deles estarem todos reunidos, talvez conversando, comendo, ele fala: o que põe a mão comigo no prato, este há de me trair. Mas é claro que isso não foi percebido pelos discípulos, porque eles estavam, como a gente se reúne na mesa, todo mundo conversando, não prestando muita atenção nos gestos, nas coisas. E talvez neste exato momento, o Judas ali talvez tenha colocado a mão no prato para pegar um pedaço de pão, para dividir um pão no mesmo prato que Jesus. A gente imagina essa cena porque ele fala: aquele que come comigo no mesmo prato, ou que põe a mão no mesmo prato que eu, este há de me trair. Então, só que isso não foi revelado nem percebido pelos outros discípulos, mas o traidor se identificou e disse: sou eu, mestre. Ele já sabia, né? Ele fala: acaso sou eu, mestre? E Jesus, então, talvez ironicamente, ou como Deus, como Senhor que sabia de todas as coisas, fala: tu dizes. É muito forte isso, né? Então eu vou ficar por aqui, mais um pedacinho, e no próximo vídeo nós vamos falar então da ceia do Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos acompanhar passo a passo todos os passos de Jesus nesses dias tão importantes da sua vida, a sua vida que foi entregue por nós, que trouxe para nós esperança, que trouxe para nós vida, salvação e a certeza da vida eterna. Deus abençoe você. Compartilhe esta palavra. Talvez alguém não tenha esta certeza. Talvez alguém esteja precisando de consolo, de uma palavra de esperança. Mostre para ela esta palavra, que Jesus tudo passou, se entregou, cumpriu tudo o que dele estava nas Escrituras, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a salvação. E eu deixo com você esta palavra. Eu espero que Deus fale no teu coração, que Deus te abençoe, que você tenha coragem de compartilhar essa palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.